Olá, queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui nesse trabalho aqui desse programa, trazendo as palavras do Espiritismo, os conhecimentos, as reflexões mais pertinho, né, com mais aconchego, uns minutinhos aqui em que a gente reflete sobre o nosso livro Ajuda-te e o Céu te ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. São várias lições que nos ajudam a estarmos mais próximos, a abrirmos mais a nossa mente, o nosso espírito, à ajuda dos céus, à ajuda dos espíritos superiores, à ajuda dos nossos anjos guardiães. Estamos na lição número 40, Legado eloquente. Falarás, sim, transmitindo informações a quantos te acompanhem de ouvidos atentos. Na medida de tuas luzes, esclarecerás os que te concederam crédito ao verbo bem-intencionado. Escreverás páginas brilhantes que induzam a meditar sobre o seu elevado conteúdo os que se dispuserem a lê-las. Participarás de inúmeros encontros nos quais te será possível repassar os conhecimentos que adquiriste, à custa de ingentes sacrifícios no campo profissional. Opinarás sobre os assuntos mais delicados e, provavelmente, o teu parecer haverá de ser acatado pelos que te respeitarem a formação acadêmica. Convém, porém, não te esqueceres de que, na cátedra do exemplo, o teu legado mais eloquente à humanidade será, talvez, o do teu próprio silêncio. Opa, olha que Irmão José é muito direto e nos trouxe aqui uma lição importantíssima com relação aos atos, com relação à nossa conduta, mesmo frente a determinados destaques ou potencialidades que tenhamos no campo material ou profissional. O que ele nos diz aqui? O que grandes líderes, grandes filósofos nos dizem o tempo todo. O exemplo arrasta, não é assim? Então, muitas vezes, nós nos perdemos tentando fazer coisas que mais são artifícios para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Claro, meus amigos, que eu não estou dizendo... Eu sou uma pessoa que faz palestra aqui na comunhão, né? Então, vou deixar de fazer as palestras? Não é isso que o Irmão José está dizendo. O Irmão José está nos dizendo assim, olha, pode fazer quantas palestras quiser, mas se não agir desse jeito, não vai valer tanto assim, não vai valer nada, na verdade. Então, sabemos, por exemplo, que Jesus não escreveu uma palavra. Jesus não deixou escrito nada. Mas o seu exemplo foi tão vivo, foi tão forte, que separou em antes e depois de Cristo a civilização ocidental. Assim a história, né, da humanidade, ela é cravada em dois momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Um homem que viveu 33 anos e que não deixou nada escrito. Então esse é o nosso suprassumo, né? É o nosso concurso aí do exemplo. É a nossa meta de um dia sermos tão coerentes com a nossa fala que o nosso exemplo arrastará multidões. Enquanto não somos e estamos aqui nessa caminhada, vamos continuar escrevendo, falando brilhantemente, mas nos esforçando para também que a nossa conduta ela seja próxima do que a gente fala, coerente com o que nós falamos. Isso é tão forte, meus queridos, que nos conceitos administrativos mais modernos, isso se chama walk the talk, que é caminhar conforme fala, que a sua conduta seja de acordo com a sua fala. Isso para grandes líderes é uma imposição moderna para os grandes líderes nas empresas materiais. Quem dirá na questão espiritual? Então, às vezes, nós nos perdemos muito
buscando títulos, buscando reconhecimento pelas nossas falas, pela nossa escrita, pelos nossos, pelas informações, às vezes, que nós trazemos, pelo nosso conhecimento que aprofundamos. Tudo isso é muito válido, não estamos, em hipótese alguma, tirando aqui o valor importantíssimo dessas conquistas para cada um de nós. O que estamos reforçando é, vamos nos esforçar por agirmos também assim. Vamos nos esforçar para que a nossa conduta seja próxima à nossa fala, seja próxima à nossa escrita, seja forma às nossas postagens nas redes sociais, né? Às vezes nós preparamos conteúdos importantíssimos, que vão dar direcionamentos de ética, de conduta, de moralidade, ou do caminho do bem, seja esse bem materialmente falando, na parte da filosofia, seja esse bem moralmente falando, na parte da ética, da moral, e seja da própria religião. Nas redes sociais, às vezes, fazemos todo um conteúdo de postagens importantes, seja repostando de outras pessoas, seja nós mesmos construindo essas postagens, mas o principal é a nossa conduta ser coerente com isso que nós pregamos. Não só Jesus, como tantos outros exemplos que temos, Chico Xavier, Divaldo Franco, de forma mais próxima, nos traz Ivone Pereira, Maria Modesto, tantos nomes, e às vezes conhecemos pessoas que, na sua humildade, na sua simplicidade, fazem tanto bem e, com o seu exemplo, impulsionam e incentivam muitas outras pessoas a fazerem o bem também. Nós vemos muito isso nas comunidades mais simples, nas comunidades com mais dificuldades financeiras, almas, podemos dizer até de escola, que reencarnam ali e fazem um movimento dentro daquela comunidade, trazendo muitos que estariam jogados no crime para a onda do bem. É disso que nós estamos falando. Um dia seremos como essas grandes almas, mas enquanto não somos, vamos nos esforçar para no trânsito não falarmos palavrão, para no trânsito não xingarmos aquela pessoa, para no nosso trabalho não elevarmos a voz, não gritarmos dentro da nossa casa, não xingarmos o atendente da farmácia, da padaria. É a conduta de um cristão o mais próximo possível do que Jesus nos ensinou, para que nós possamos também ser um pequeno exemplo. Seja esse exemplo só naquele pequeno ambiente em que nós estejamos. Jogar o lixo no lixo certo. Hoje nós temos toda uma preocupação com o meio ambiente, não desperdiçarmos, evitarmos o desperdício, evitarmos o consumismo. São essas condutas que requerem de nós esse esforço diário para que nós possamos ir contaminando pelo nosso exemplo aqueles que estão ao nosso lado. Da mesma forma que também somos contaminados pelo exemplo positivo ou negativo, mas estamos falando dos exemplos positivos, daqueles que nós olhamos e que acabamos seguindo muito menos pelas palavras, muito mais pela prática. E é isso, meus queridos. Até a próxima!